Olá e bem-vindo hoje à Praça Maidan. Hoje vamos falar sobre desinformação russa e sobre a realidade em torno dessa famosa revolução da Praça Maidan. E para isso, estamos aqui na casa particular de Yanukovych, o presidente da época, que foi eleito em 2010 para implementar um programa de associação com a União Europeia. Aprovado pelo povo, aprovado pelo parlamento e no momento de assinar, puf, mudança. No final das contas, ele se torna pró-Rússia. Vamos revisar alguns elementos da desinformação que vemos frequentemente na mídia. Antes de começar, uma mensagem do nosso parceiro, que vai te ajudar a desmascarar fake news ao seu redor, e é o Ground News. O Ground News é um agregador de informações que busca todas as fontes mundiais, e em cada caso vai te mostrar o nível de confiabilidade das fontes. Também revela seu viés, se a informação é de direita, esquerda, manipulada ou não. Por exemplo, o jornal Le Parisien é mais à direita, mas é uma fonte de alta qualidade. Já o Le Monde tende à esquerda. Ali, a informação é confiável. Assim, para cada dado, poderei checar sua confiabilidade. Quais as orientações políticas dos meios que divulgarão a informação? Assim, terei um feed personalizado com filtros aplicáveis. Por exemplo, olhando apenas informações que falam sobre assuntos militares, ou então filtrando, por exemplo, só pela guerra na Ucrânia, ou as tensões entre as Coreias. Por exemplo, se eu me interesso por essa informação, como, por exemplo, que a Índia teria abatido 6 caças paquistaneses durante a guerra no mês de maio. A gente vê que a informação foi repercutida por 45 meios de comunicação, mas que 46% deles são classificados mais à direita. Mas temos 67% dessas fontes consideradas confiáveis ou muito confiáveis. Podemos observar como a mesma informação é tratada por mídias de direita, esquerda ou centro. 3 organizações independentes, com confiabilidade já verificada, definem a confiabilidade de cada fonte. Sem esquecer que assim não precisamos mais pagar assinaturas online de várias revistas diferentes, tudo está realmente centralizado e acessível. Então, você também pode ter acesso a informações de qualidade seguindo meu link exclusivo Ground News. E você vai receber um desconto exclusivo de 40% na assinatura. Você poderá checar informações, evitar vieses e saber tudo o que acontece no mundo sem restrições. O link está no comentário deste vídeo e continuaremos falando sobre desinformação. Ground News me ajudou muito neste vídeo. Para entender Maidan, é essencial compreender a população ucraniana e suas aspirações. Desde o fim da URSS, ou seja, em 1991, quando eles votaram massivamente pelo fim da URSS, para sair da Rússia, para ter uma Ucrânia livre e independente. A totalidade dos oblasts, com mais de 90%, vai votar a favor dessa independência. O Donbass, com mais de 80%, até mesmo a Crimeia, até mesmo Sebastopol vão votar a favor dessa independência. Todo mundo reconhece esse referendo como legítimo, até mesmo Moscou na época. Mas, infelizmente, a Rússia continua tentando manter o controle sobre o país. Isso leva à Revolução Laranja. O presidente da época é envenenado com dioxina, ele vai sobreviver, mas a opinião pública, em sua grande maioria, está ligada à Ucrânia, inclusive na Crimeia, apesar dos poucos esforços feitos pela Rússia para tentar retomar o controle. Por exemplo, em 1992, o Partido Republicano da Crimeia defendia a independência da Crimeia ou sua incorporação à Rússia. Ele foi ativo nos anos 90, mas rapidamente perdeu influência e, em 2012, já não tinha mais nenhum representante eleito. Depois a Rusko e Zinspo, um pequeno partido local, ele conseguiu, acredite se quiser, pela incorporação da Crimeia à Rússia. Nas eleições regionais de 2010, 4% dos votos havia 4% dos habitantes da Crimeia que queriam ser russos. Então sim, também há pesquisas, como a pesquisa Gallup de 2013, na qual mostra que 23% dos habitantes da Crimeia eventualmente gostariam de uma incorporação à Rússia. Ou seja, essa opinião perdeu 10 pontos na opinião dos habitantes da Crimeia em apenas 2 anos, 23%. Está muito longe do plebiscito falso, obviamente, das eleições fraudulentas que os russos conseguiram depois, mas o que eu quero simplesmente que vocês entendam é que, de modo geral, existe um sentimento ucraniano que é amplamente majoritário. Seja você na Crimeia, seja no Donbass ou em toda a Ucrânia. Só que, de modo geral, a economia não é lá essas coisas e a corrupção é muito grande. E a Rússia é considerada como o país do qual é preciso se afastar para tentar ter uma situação melhor. Os ucranianos têm modelos. É melhor seguir o modelo da Polônia ou da Bielorrússia? Geórgia ou Armênia? Infelizmente, a Geórgia já foi invadida em 2008. De modo geral, eles sabem que quanto mais se afastam da Rússia,
Maior é a expectativa de vida, a democracia e a riqueza. Tudo melhora ao se aproximar da Europa. Há um desejo profundo pela Europa entre os ucranianos, expresso em todas as eleições. E Yanukovych, em 2010, foi eleito com essa ambição de ter um programa, uma parceria de associação entre Ucrânia e União Europeia. Isso estava no seu programa eleitoral. Ele venceu com esse programa, esse era o programa dele. Ele continua nosso processo de integração europeia. Durante os 3 primeiros anos do seu mandato, há reflexões, há trocas, há negociações. E esse acordo de associação com a Europa é validado pela Rada, pelo parlamento ucraniano, por uma imensa maioria, em 2013. Chega a hora de ele promulgar a lei. O que acontece? Yanukovych muda completamente de opinião, muda de lado, vira a casaca, é o mínimo que se pode dizer. E de repente, a União Europeia, o acordo de associação, isso já não interessa mais a ele. Ele se volta para Moscou, muda de opinião. E então, o povo, obviamente, não vai concordar. Cerca de 100 estudantes afirmam que isso não é possível. Para enfrentar esse pequeno grupo, uma violência inacreditável é desencadeada e eles acabam presos. Há leis de exceção, chamadas ditatoriais, que fazem a Ucrânia deixar de ser um país democrático de repente. As reuniões são proibidas, mais de 5 veículos juntos é proibido. Proibido montar barracas ou colocar música aqui, sendo que é aqui, na Praça Maidan, que historicamente aconteciam todas as manifestações pacíficas, sistematicamente. A Revolução no Granito, 1990, com os estudantes, greve de fome, etc. 2004, a Revolução Laranja. Mais uma vez, com esse objetivo de se livrar da corrupção, de se livrar da influência russa, para poder se aproximar de modelos que fazem sonhar um pouco mais. E quando tentam roubar a democracia deles, obviamente eles despertam. Obviamente, os estudantes vêm aqui e essas leis ditatoriais vão despertar toda a população. E não é mais apenas uma questão simples. De lutar por esse acordo de associação é realmente acabar com um sistema de uma vez por todas. Contra a corrupção, contra a influência russa, contra essa maneira ditatorial de agir. E essas centenas de milhares de ucranianos, durante semanas e meses, vão ficar aqui, no frio, na neve. Então, esse movimento pacífico, que quer simplesmente a aplicação da escolha do povo que havia sido votada, desde o final de novembro de 2013, sofre cada vez mais pressão, cada vez mais agressividade por parte do governo. Começam a acontecer verdadeiros combates urbanos aqui, com uma culminação da violência entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2014. Já faz quase 5 meses que eles estão lutando, e há atiradores de elite posicionados em vários lugares ao redor dali. O Hotel Ucrânia. Ele estava mais sob controle dos próprios manifestantes. Mas há cerca de uma centena de vítimas diretas, civis, desarmados, pacifistas, dessas pessoas que vão ser abatidas, médicos, professores, estudantes. Mas você vê todos esses nomes e todas essas pessoas, que são cerca de 100 que foram mortas, e são os 100 que estão no paraíso. É uma espécie de frase em ucraniano. Mas então, a violência começou aqui, o auge foi aqui, e houve violência. Que no dia seguinte, Yanukovych foi embora, fugiu para o exterior. E para onde ele foi? Para Moscou, claro, ele não pediria asilo nos Estados Unidos ou Europa, foi para junto do seu mestre, Vladimir Putin. Ele deixa o poder sem nenhuma transição, e então, legalmente, seguindo a Constituição ucraniana, a Rada constata a vacância do poder. Não há mais presidente, não há mais ninguém para ocupar esse cargo, e então ele é destituído. Com a nomeação de um presidente temporário, enquanto se aguardam eleições democráticas livres, que vão acontecer logo em seguida. Não houve uma revolução ilegal, há um respeito total pela Constituição ucraniana, com a maioria dos deputados do parlamento ucraniano votando a decisão sobre o presidente Yanukovych, inclusive, aliás, a maioria dos deputados do próprio partido dele. E descobrimos, são verdadeiros palácios que ele havia atribuído a si mesmo como primeiro-ministro e construído por ele. Aqui, ele nem sequer comprou, ele ganhou de presente do Estado ucraniano, e por isso voltou para o patrimônio ucraniano. Ele era, e ainda é, o símbolo da corrupção. Enfim, de tudo o ruim que existe aqui e do que os ucranianos querem se livrar. E quando a gente visita ao nosso redor, aqui, tem um heliporto, jardins absolutamente suntuosos, vistas que são incríveis. Às margens do Dnipro.
Dar a volta no parque significa caminhar mais de 8 quilômetros. Se vier à Ucrânia, recomendo, pois é muito bonito. E é aí que eu chego nessa questão da propaganda e da desinformação instalada, principalmente pela Rússia, que tentou fazer acreditar que esses eventos de Maidan foram uma manipulação da CIA, do Ocidente malvado, quando na realidade foi um fracasso de uma revolução antidemocrática que foi desejada pela Rússia por Moscou para desmontar a democracia que estava começando a se instalar aqui na Ucrânia. Não existe absolutamente nenhum documento confiável de nenhum país, nenhum artigo de imprensa sério que diga que a CIA estava por trás desses eventos. Os pró-Rússia mencionarão o discurso de Victoria Nuland, que em 2013 era secretária assistente de Estado para a Europa e Eurásia, com foco na Ucrânia. Algumas dessas conversas telefônicas vazadas mostram ela falando sobre um futuro governo, mas apenas expondo sua visão sem impor nada. Isso não era absolutamente uma posição oficial dos Estados Unidos. Era simplesmente a americana de plantão dando sua opinião. Depois, ela fez comentários bem desagradáveis sobre a União Europeia e sua importância na gestão da crise. Esse é outro problema e tem mais. Quando ela fala aqui, é o discurso em que explica que bilhões de dólares foram investidos na Ucrânia. Só que, na realidade, aí também é um discurso de 2013 que foi manipulado pela propaganda russa, no qual, simplesmente, ela lembra que, desde a independência da Ucrânia, em 1991, os Estados Unidos apoiaram os ucranianos no desenvolvimento de instituições democráticas e na promoção da sociedade civil e em tudo que envolve a boa governança, ou seja, todas as condições necessárias para que a Ucrânia seja um Estado exemplar, democrático. Então, eles realmente investiram 5 bilhões de dólares para combater a corrupção e para implementar eleições sem fraude. E vale lembrar também que a Europa faz exatamente a mesma coisa. Por exemplo, lembro que quando estava no Chad com o exército, existiam programas oficiais para ajudar o Estado chadiano a gerenciar melhor os documentos de identificação da população com elementos de segurança. Podemos também observar a boa gestão das infraestruturas. Então isso é algo em que existem associações que recebem subsídios, ajudas para o bom funcionamento e principalmente para ter observadores internacionais, isso também tem valor. Aliás, os Estados Unidos também investiram 20 bilhões de dólares na Rússia, então são 5 bilhões na Ucrânia e 20 bilhões na Rússia, para ajudar na adoção das boas práticas internacionais, para que a Rússia também possa ingressar na OMC, a Organização Mundial do Comércio. Tudo isso são esforços que os Estados Unidos fizeram, e não foi para derrubar o governo ucraniano. E sim, os Estados Unidos investem para que ucranianos e russos no futuro sejam parceiros econômicos confiáveis em um mundo pacificado. Esse objetivo deles era claro. Hoje, vemos que a Ucrânia se aproximou ainda mais rápido da Europa e dos Estados Unidos justamente após o ataque da Rússia. Mas a Rússia acabou regredindo. Então, entre outros elementos da propaganda russa, há a superexposição de alguns grupos de extrema-direita que realmente estavam presentes na Praça Maidan durante esses eventos. Mas eles são ultra minoritários, não representam absolutamente nada. E, aliás, nas eleições seguintes, prepare-se, a extrema-direita obteve apenas 2% dos votos na Ucrânia. Portanto, fazer acreditar que esse movimento era infiltrado pela extrema-direita era completamente falso. E, aliás, o movimento reúne centenas de milhões de pessoas de todas as origens. Temos pessoas que vêm de Donetsk, de Kharkiv, de regiões que são totalmente 100% russófonas. Veja então, a realidade é relativamente simples, com muito menos nuances do que os meios de comunicação tentam fazer acreditar, a serviço de Putin. E todos esses canais de influência, a Ucrânia conseguiu derrubar um ditador corrupto pró-Rússia? Eles superaram essa influência e passaram a combater a corrupção. Por isso a Ucrânia está melhor que a Rússia em todos os rankings internacionais sobre corrupção. E esse esforço ainda não está ganho, mas esse esforço se acelerou ainda mais. Obviamente com a guerra que começou em 2022, mas a Rússia procura explorar todas as pequenas falhas, e tudo nessa guerra de informação na qual não se deve ceder nem um centímetro. Quando alguém na mídia fala qualquer besteira e diz que a CIA estava envolvida, que havia nazistas ao meu redor, vocês sabem como responder? Existem fontes. Sistematicamente, é isso ao esquecimento da Ucrânia aqui, a Praça Maidan, que é o começo de tudo o que vimos depois, a invasão russa da Crimeia, como se houvesse russófonos sendo martirizados na Crimeia. Obviamente, isso nunca aconteceu.
Vamos lembrar de todos os que lutaram pela liberdade deste país. E agora, de todos os que morrem e lutam dia após dia. Centenas de milhares de companheiros nas trincheiras defendem seu país e também a nós, enquanto esperamos que nós também estejamos prontos para sermos uma potência suficientemente importante para que a Rússia não tente nos atacar. Te encaminho para este vídeo, onde falo sobre a ameaça russa, na qual eles afirmam muito claramente que vão tentar retomar os países bálticos e, portanto, a União Europeia e, portanto, a OTAN. Então, vamos apoiá-los. Também vou deixar os links nos comentários deste vídeo para que vocês possam participar da arrecadação para ações humanitárias e para apoiar os combatentes francófonos que estão lutando aqui. E agora já são mais de uma centena. E então, até muito em breve, juntos contra a desinformação.